E como é que vocês, em termos de solução, a gente pode ajudar as empresas a resolver esse tipo de problema? Como é que seria a estratégia Tá. hoje? Assim, a gente olha todos os e-mails, né? A gente tem milhares e milhares de clientes, então a gente consegue, obviamente, ter uma massa crítica enorme para identificar possíveis problemas, né? O básico, né, que muitas empresas não fazem, mas o básico, óbvio, é você analisar se no e-mail você tem um anexo, né? Você hoje necessita, numa solução de proteção de e-mail, uma sandbox, né? Você tem que testar aquele artefato para saber se aquele artefato é malicioso ou não. Sandbox nada mais é do que uma máquina onde você simula, né, executa aquele artefato, mas obviamente isolado, e você vê o que ele exploraria, né? Se é um arquivo válido ou se não é um arquivo malicioso, né? Identificou que arquivo malicioso, obviamente você dropa o e-mail e acabou, né? Depois tem a URL. Né? Então ele bota uma URL, o usuário vai lá, clica aqui, promoção, né, da loja X. Ele vai lá e clica na promoção, pronto. Já conseguiu um acesso direcionado, rouba a credencial, está dentro da empresa. O que você tem que fazer? Não deixar ele ir para essa URL. Então você tem N formas de fazer. A gente reescreve a URL, faz o que a gente chama de browser isolation, ou seja, o usuário até consegue navegar naquela URL, mas num ambiente isolado, onde ele não vai ter nenhum dado roubado, nenhuma informação para dentro da máquina daquele determinado usuário. Isso é o que a gente chama de básico, que, de novo, muitas empresas não fazem. Tá? O que a gente tem visto hoje é que se você não conseguir ter uma boa forma de análise de comportamento, você não consegue barrar os ataques mais óbvios, né? Menos óbvios, ao contrário. Então, por exemplo, hoje tem ataque de tipo back que não tem nem arquivo e nem URL. Num puro texto, você consegue um ataque. Então, vou te dar exemplo de uma outra empresa brasileira. Tá? Eles pegaram um e-mail da secretária, fizeram como se fosse o e-mail do CEO, dizendo, você precisa fazer o pagamento para essa fatura, faz a transferência agora, são 5 milhões de reais. A secretária fez a transferência. Veio do CEO, então tem que fazer rápido, né? Tem que ser eficaz. Ele fez. Né? Hoje a gente consegue, com a leitura do texto, a gente consegue ver se aquilo foi um texto fabricado, se é típico do CEO escrever daquela forma, até com a gramática, forma de escrever. Então, assim, hoje a gente consegue analisar um e-mail que não precisa nem ter um arquivo anexo ou uma URL, que esse é o principal. Né? Mas, de novo, mudança de comportamento, que hoje é a chave. E você identificar essa mudança de comportamento. Porque no final, se você tem um problema, vocês têm três tipos de usuário no final. Né? O usuário que fez algo não intencional, então ele sem querer mandou uma planilha, né, para a pessoa que ele não deveria mandar, então é o não intencional. Tem aquele que a credencial foi roubada, ele não sabe, mas estão usando a credencial dele. Né? E aquele que é realmente mal intencionado, que alguém pagou para ele fazer alguma coisa, ou ele está bravo com a empresa e quer prejudicar a empresa antes de sair e tudo mais. Todos esses três têm um desvio de comportamento. Quando você identifica o desvio de comportamento, você consegue identificar um potencial ameaça. Então, assim, hoje dentro da solução não basta só analisar o e-mail, você tem que analisar o comportamento do indivíduo para garantir que aquilo é um desvio de comportamento e você garante a proteção. É isso que a nossa inteligência artificial e o machine learning da tecnologia, que já tem mais de 20 anos, consegue identificar, e a gente consegue ser mais eficaz do que qualquer outra solução no mercado. Nos Estados Unidos tem 86% do market share. Né? Então, é uma solução... Eu vou te falar, até falei brincando com você, né, na preparatória do podcast. Briefing, né? Eu falei, cara, quando eu fui para Proofpoint, eu também tinha a mesma sensação. Puta, vou trabalhar com e-mail, né, de novo. Puta, parece old fashion, né? Esse troço aí já... E, cara, é inacreditável quando você começa a ver a tecnologia que está por detrás, né, da empresa e como é fácil ainda você explorar isso. Então, mas tem uma coisa, né, que a gente fala de mercado que atrapalha muito o executivo ou o profissional da área de segurança da informação e deixa o pessoal bem assim, com dúvidas sobre como agir sobre alguns temas. E e-mail é um que a gente vira e mexe, a gente de novo surge esses assuntos dentro das empresas, né? Os principais fornecedores de solução de e-mail hoje, né, a gente está falando aí do G Suite, Office 365, que impera aí no mundo corporativo, praticamente, sei lá, 80%, 90% das empresas que a gente conversa tem. Um ou outro ainda tem lá um Exchange, né? Tem outros que tem até outras coisas, né? Postfix, né? Tem uns neguinhos que tem uns troços aí meio bizarros. Mas Zimbra, né? Tem umas bizarrices aí, mas esse pessoal, né? Tanto ele
Microsoft quanto Google, eles vendem ali dentro dos suítes deles, né, dos níveis, uma proteção de e-mail que às vezes as empresas se acham, eu já comprei aqui, né, já fiz o upgrade aqui para o nível X aqui de proteção, que também não é barato, né, e acha que é um assunto resolvido. Como é que você vê isso? Assim, como que é a tua visão sobre esse aspecto? Eu acho que o mercado latino-americano, no geral, a gente tem um problema. Né? A gente se satisfaz com o good enough. Good enough. Então, esse é um problema. A gente não busca, às vezes pela cultura, às vezes pela falta de orçamento, tem N razões. Né? Então, o good enough é o maior problema da excelência. Porque eu já tenho, não preciso mais. Né? Aí você tampa o sol com a peneira, né? Achando que a solução já está resolvendo o seu problema. Falando especificamente de Google e Microsoft, os dois são excelentes soluções de serviços, né? De plataformas de comunicação e colaborativa, porque não é só o e-mail. Né? Quando você compra o Office, é o Teams, é o OneShare, o Google G Suite, vem o Google Talks. Você tem uma malha de aplicações, né? Que são excepcionais, não tem o que falar. Né? E eles, obviamente, colocam alguma coisa de segurança, né? Até porque eles já são os provedores. Né? E esse é o grande problema, o good enough. Né? Então, se a gente... Todos os testes... Como é que a gente consegue provar que a solução nossa é mais efetiva ou não? Se a gente não botar lá para mostrar o que está passando, a gente não consegue mostrar. Então, tem muita empresa, né? Muito fabricante que odeia fazer POC, né? Prova de conceito, né? Proof of Concept. A ProPoint ama, porque é a única forma da gente provar o valor, né? E de que aquele good enough está muito perigoso para ele, porque está passando muita coisa e ele não sabe. Né? Muitas empresas têm feito um investimento altíssimo em Microsoft, de novo, não acho errado, acho, de novo, uma das duas melhores plataformas de colaboração corporativa, mas muitos dos CISOs, né, que eu tenho conversado, muitos deles sabem, né? Da necessidade de complemento de segurança. Eu não vou falar o nome dele, assim, mas ele provavelmente assistindo vai saber. Né? Ele falou, cara, todos os fornecedores vêm aqui e falam que eu tenho que trocar tudo da Microsoft porque nada presta. Aí eu falei assim, não, Glauco, acho que os fornecedores estão errados. O que você tem que fazer é o seguinte, você já fez um investimento nessa plataforma, essa plataforma é boa, o que você tem que fazer é complementar o que ela não alcança da tua necessidade de segurança. Ele falou, puta, fantástico, e é isso, né? O que a gente consegue fazer nessas duas plataformas é complementar o que essas plataformas não entregam, né? E é necessário. Então, é isso que eu te falei, o good enough não é suficiente. A gente tem que estender essa segurança para que você realmente consiga ter tranquilidade, né? Porque eu acho que como fornecedores e consultores de segurança, o que a gente vende de valor para o CISO? Tranquilidade. É o cara conseguir dormir de noite sem ter a ameaça de que vão acordar ele de madrugada, ferrou. Né? Acabou o game is over, né? Exato. Isso é fato, né, Felipe? A gente vê aí, acompanha muitos clientes e a gente percebe que a maioria dos ataques ou a maioria dos problemas mais graves que as empresas tiveram, se a gente vai olhar a causa raiz, né, normalmente começou no e-mail. Então, assim, normalmente está lá no e-mail. Então, é um assunto que, como você falou, né, fui lá para Proofpoint e, é um assunto falar de e-mail. Mas continua sendo uma porta. Assim como a tranca de uma porta, ela é mais antiga do que talvez os anos existentes do mundo moderno, né, a partir do ano zero. Talvez a tranca da porta já era um problema anterior ao ano zero, né? Exato. E continua sendo até hoje. Sim. E tem gente fabricando novidades em fechadura, em trancas de porta, em tudo, porque é o lugar por onde as pessoas entram, né? Exato. E o e-mail continua sendo uma porta de entrada importante, né, nesse sentido. Aqui é Dario Caraponari, apresentador do Be Strongcast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com os seus amigos. Dê um like, clique no sininho para receber as novas notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Um abraço.